No momento em que eu começo a gravar este vídeo, já passa um pouco das 5 da manhã. Então eu vou iniciá-lo dizendo bom dia. Já deveria estar um pouquinho mais claro, geralmente assim, por volta das 5 da manhã, as coisas já estão claras por aqui, hoje está um pouco escuro, mas eu presumo que vocês conseguirão me ver bem. Bom, nesta semana eu acho que eu conheci umas 30 pessoas novas a quem eu prestei assessoria. Pessoas diferentes, pessoas com quem eu não havia trabalhado ainda. E aí elas me procuraram para que eu pudesse ajudá-las. Mas por que eu estou contando isso? A maior parte destas pessoas me disse que estava utilizando o gatilho da escassez. Eu achei impressionante como, especificamente nesta semana, várias pessoas conversaram comigo e mencionaram a utilização do gatilho da escassez. Bom, todas, absolutamente todas as que me falaram que estavam utilizando o gatilho da escassez, o estavam utilizando incorretamente. E eu já falei, eu já fiz esta advertência, até mesmo por aqui outras vezes, sobre a questão do uso do gatilho da escassez. É incrível como, por alguma razão, o gatilho da escassez, ele chama muito mais a atenção. As pessoas acreditam que ele é muito eficiente. Aliás, o meu próprio nome ele já se encontra relacionado ao gatilho da escassez. Às vezes, se alguém digita Fabiano Góes, meu nome, na internet aparece assim, Fabiano Góes, aí a própria internet completa, gatilho da escassez, né? Ou coloca assim, Fabiano Góes, psicanalista, Fabiano Góes, médico, não sei. Sempre tem uma continuação, e dentre estas continuações está lá o gatilho da escassez. Talvez porque eu tenha feito um vídeo que é um dos meus vídeos que tem mais visualizações e que fala sobre o gatilho da escassez, e isso correlaciona o meu nome a este gatilho. E também tem o fato de que as pessoas sabem que tudo aquilo que é escasso é muito mais valorizado. Mas o grande problema é, o gatilho da escassez, ele é muito bom, porém ele não é o mais poderoso gatilho no campo dos relacionamentos amorosos. E pior do que isso, ele é o gatilho que mais confunde as pessoas. Então, eu já fiz um vídeo esclarecendo sobre esse problema do gatilho da escassez e eu resolvi fazer outro, porque eu percebo que parece que as coisas ainda não foram devidamente compreendidas. Então, se tu queres aplicar o gatilho da escassez, se tu queres ver resultados, aplica-o corretamente. Primeira coisa, estuda. Não ouve uma informação apenas, ou mesmo este vídeo meu agora, este videozinho, e acredita que tu aprendeste tudo sobre ele. Não, o gatilho é uma ferramenta que deve ser estudada. Aliás, tu queres aplicar bem alguma coisa, tu tens que, acima de tudo, estudá-la e praticá-la. Mais ainda, tu deves praticar antes daquilo ser necessário para ti. É mais ou menos como uma luta, digamos. Então, se tu queres praticar uma luta na hora de uma briga, tu vais apanhar, e tu vais apanhar feio. Tu tens que praticá-la anteriormente, nas academias, de uma maneira controlada. Numa hora que se tu estiveres perdendo, ou se houver qualquer coisa errada, tu poderás parar. Agora, no momento de necessidade, tu tentares utilizar um golpe ou outro que tu leste em algum lugar, ou que falaram para ti, vai ser meio complicado. Para que tu utilizes bem, aquilo tem que funcionar automaticamente. Então, se tu pensas em um gatilho mental, olha essa dica que eu vou dar para vocês aí, que é uma dica assim, muito boa. Se tu pensas em um gatilho mental, se tu pensas na aplicação dele, se tu calculas o modo como tu vais utilizá-lo, isto significa que tu não vais utilizar bem, ou pelo menos que as chances de não utilizá-lo bem são altas. A melhor forma de utilizar um gatilho mental é utilizá-lo automaticamente. E para que tu possas utilizar automaticamente, tu tens que praticar. E para que tu possas praticar bem, tu tens que praticar sempre com várias pessoas. Agora, se tu já estiveres apaixonada por alguém, e aí com esta pessoa que tu estás envolvida, neste momento em que tu estás mais desesperada, mais nervosa, que tu queres utilizar, vai ficar complicado. É possível? É claro que é possível, tudo é possível. Só que isto vai exigir de ti um grau de estudo muito maior. Então, se tu não praticaste antes, tu queres praticar agora, tudo tem que ser muito bem estudado. Então não adianta ver um videozinho, não adianta ouvir uma instrução, ou uma informação que foi dada, ou uma coisa que foi repassada
e acreditar que tu vais utilizar bem. Essas pessoas que me procuraram são pessoas todas muito inteligentes e estavam tropeçando na utilização do gatilho, estavam confundindo o gatilho com outras coisas. Geralmente a pessoa acredita que vai aplicar a escassez e ela aplica a impossibilidade. Escassez e impossibilidade são coisas completamente diferentes. Aquilo que é farto, que é o contrário da escassez, desestimula. No entanto, aquilo que é impossível desestimula também. Uma vez eu vi um garoto falando sobre um jogo de videogame e eu achei fantástico. Um jogo que é fácil demais não tem graça. Agora, um jogo que a pessoa joga e nunca passa de fase, também não tem graça. A pessoa tenta algumas vezes, mas depois se desestimula. Então, escassez significa aquilo que é pouco, não é impossibilidade. São coisas completamente diferentes. Agora, o segredo dos segredos é que a utilização da escassez possui alguns requisitos. Eu vou te dar aqui o segredo do segredo. Presta atenção nisto, porque sem isto, tu nunca irás utilizar o gatilho da escassez corretamente. E o segredo é o seguinte: escassez sem valor não tem eficiência. Vou repetir, escassez sem valor não vale para nada. Não sei se vocês notaram, quando eu comecei o vídeo estava bem escuro, agora já clareou, já dá para ver um pouquinho o mar e dá para ver até os navios lá longe, assim. Eu acho legal, eu acho bacana. Mas enfim, continuando. Escassez sem valor não tem a menor eficácia. Então, tem gente que diz que se uma coisa ela simplesmente se tornar escassa, ela vai ser supervalorizada. Isto não é verdade. Se tu queres supervalorizar uma coisa, tu tens que utilizar o gatilho da aprovação social. Se aquela coisa não tem valor algum, a escassez não irá dar. Então, para que a escassez possa ser sentida, tem que haver algum valor. A escassez serve para ampliar o valor de algo e não para criar. Entende isto de uma vez por todas. Se no teu relacionamento tu não tens valor algum para outra pessoa, a escassez não vai fazer com que ela perceba valor em ti, porque a escassez não cria valor, ela amplia o valor que já existe. Então, se tu não tens valor, ou seja, se a outra pessoa não percebe valor em ti, valor nós sempre temos, mas se a outra pessoa não percebe valor em ti, a escassez não vai fazer com que ela perceba. Não sei se vocês viram o vídeo que eu postei ontem, mas no vídeo que eu postei ontem, eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu falei que uma pessoa me enviou de presente um Panetone Diet, que eu acho muito legal. E, enfim, eu achei super bacana. Bom, muita gente não gosta de panetone. Eu sou louco por panetone. Adoro panetone. Aliás, adoro coisas infantis. Eu sou doido, mas muita gente não gosta de panetone. Então, para uma pessoa que não gosta de panetone, se ela passasse em frente a uma loja, digamos, e tivesse ali o último panetone, e o vendedor dissesse para ela: olha, esse aqui é o último panetone, se tu não levares agora, nós só vamos voltar a vender panetone no final do próximo ano, que é quando se aproxima o Natal, então ou é este agora, ou tu vai esperar uma eternidade até que venha outra. Aquela pessoa não gosta de panetone. Panetone não tem valor algum para ela. Então, por mais escasso que seja aquele panetone, provavelmente ela não levará. Então, por mais escasso que seja, como aquele panetone não tem um valor mínimo para ela, ela não irá levá-lo. Então, é preciso que tenha valor. O gatilho da escassez, ele serve para ampliar o valor. Então, se for diferente, alguém que gosta de panetone, mas não tanto, que acha legal, que acha tão legal que faz tempo que não come um panetone, passa pela loja, essa pessoa já gosta, não gosta muito, mas gosta minimamente. Ela passou pela loja, o vendedor abordou e disse: olha, esse aqui é o último panetone, ele é super especial, ele está por um preço bacana, e se tu não comprares, agora só no final do próximo ano. Bom, aí as chances da pessoa tomar a decisão de comprar já aumentaram bastante. Por que as chances aumentaram? Porque aquela pessoa sabe o que é panetone, não é louca por panetone, mas já gosta um pouco. Então ela está ali diante de um panetone, que é um panetone especial, diferente, que é o último. Se ela não comprar, enfim, ela vai perder a oportunidade. Então, quando ela percebe algum valor,
aquela coisa de, nossa, eu vou perder essa oportunidade poderá não se repetir, cria um senso de urgência. Aí aquele valor daquela coisa inexplicavelmente se amplia para ela. Agora, se não tem valor algum, não adianta ser o último, não adianta aquilo só voltar a acontecer dentro de, sei lá, meio ano, enfim, não adianta. O gatilho da escassez só funciona se houver o mínimo de valor. Então, a regra é a seguinte: para que tu possas aplicar o gatilho da escassez, tu tens que construir valor anteriormente. Tu tens que construir na outra pessoa a percepção de valor. Bom, como é de praxe nos meus vídeos, se eu dissesse assim, tu tens que construir valor, aí logo abaixo nos comentários vai vir um monte de perguntas. E aí, como é que eu faço para construir valor? Como é que eu faço para construir valor? Aí as pessoas começam a trazer situações específicas, no meu caso, e não precisa das situações específicas. O que é que eu faço em relação a alguém? Isso é tema, assim, que pode ser tratado numa consultoria. Não tem como colocar isso, seja no comentário, seja no vídeo. Mas se tu fores capaz de fazer o genérico, tu já resolves o teu problema. Como é que se constrói valor? Bom, no mínimo, tu tens que ter uma vida interessante. Então, outra coisa que é um problema grande demais e que eu tenho notado, são pessoas com a vida completamente desinteressante, querendo fazer com que outras engulam a ideia de que ela é valorosa. Então, isto é um problema gravíssimo. A vida dela está completamente empacada, ela não faz nada, ela permanece no mesmo nível. Ela, aliás, tem caído de nível, porque psicologicamente ela fica cada vez mais desorganizada, sedenta por aprovação, por reconhecimento, carente, doida para arranjar um amor, um salvador, enfim, completamente debilitada do ponto de vista emocional, em total desespero, angustiada, ansiosa, mas ainda assim querendo alguma técnica para que outras pessoas a considerem legal, envolvente, fiquem com ela e tudo mais. Não é assim que funciona. Então, para que tu possas aumentar a percepção de valor, no mínimo, a tua vida tem que ficar mais interessante. Bom, aí, antes que seja feita também uma pergunta, mas como é que é uma vida interessante? Não há um manual que diga esta vida é interessante, aquela vida é desinteressante. Então, sempre varia. O que eu acho interessante, muita gente não acha. Então, tem programas meus que eu curto pra caramba e que pra muita gente é um porre. Então, por exemplo, agora no final de semana eu estarei em São Paulo, eu já pretendo passar uma tarde inteira lá na Livraria Cultura, selecionando alguns livros e tomando café. E eu já fiz isso outras vezes, pessoas me acompanharam e nos primeiros 40 minutos, legal, mas depois de uma hora e meia naquele mesmo ambiente, tem gente que acha um porre. Então, é difícil definir o que é interessante. O que eu posso dizer é o seguinte, é que nós podemos dar movimento à nossa vida. Se a nossa vida está uma rotina, se nossa vida se encontra estagnada, se não existe um projeto, se não existe um propósito de melhoria, se eu estou simplesmente envelhecendo, engordando, ficando com a saúde ruim, se eu não tenho assuntos porque eu não tenho vida, eu não fiz nada, eu não fiz absolutamente nada. Eu acho engraçado também, essa é outra coisa, tem gente que quer ter assunto legal, mas o que ela vai dizer se ela não fez absolutamente nada? Vai falar da vida de outro? É meio complicado, das aventuras de outra pessoa, não dá, nós temos que ter as nossas próprias histórias, e para tê-las nós temos que viver alguma coisa. Então, o mínimo é dar movimento à nossa vida. Se eu não tenho condições agora de dar movimento, eu tenho que criar as condições para que eu possa dar. Eu já vi aqui que já deu mais de 14 minutos e o YouTube trava se o vídeo for longo. Então, um grande beijo. Se este conteúdo te ajuda, se tu acreditas nesse tipo de coisa, te inscreve no canal e indica para outras pessoas, mas apenas para as pessoas que acreditam. Porque aquelas pessoas que estão fechadas, que não acreditam em nada, elas só atrapalham. Elas acabam assim dando negativismo que desencaminha muita gente. Então vamos fazer uma comunidade de pessoas que estão dentro do mesmo propósito. E aí, se tu conhece alguém, manda para ela, dá o teu like, se tu gostaste, evidentemente. Um beijão, mas um beijão mesmo, e até amanhã.